Olá meus amigos, está no ar mais um Cineplay, que hoje está especial só com produções do cinema nacional. Vai rolar várias entrevistas exclusivas sobre estreias e já vamos começar com uma boa, hein? É Praia do Futuro, nova obra do diretor Karim Ainuz, de Madame Satã, com Wagner Moura protagonizando. Ele interpreta um salva-vidas que falha no salvamento de um turista alemão e acaba se apaixonando pelo amigo dele, deixando mãe e irmão pequeno no Brasil para ir morar com o cara na Alemanha. Os detalhes eu vou deixar para a própria estrela do filme contar para vocês. Diz aí, Wagner Moura. O senhor fala português, né? Falam. Eu sinto muito, senhor. Que infelizmente o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. O que tu vai fazer se eu sumisse um dia nesse mar? Como é que o Aquaman vai sumir no mar, se ele já é do mar? Essa história de pai e filho, a minha, elas sempre me tocam muito. Como filho, como pai. E se você for ver os filmes que eu fiz, quase todos têm alguma coisa assim de... Ou eu sou um filho, ou eu sou um pai, ou eu sou um pai. Tem uma coisa de homem, de geração, de pai, de filho, de... Esse filme é a história desse guarda-vidas da Praia do Futuro, chamado Donato, que é um cara que é ali considerado o herói ali de onde ele vive, e só que é um cara que sente que não está vivendo a vida que é a vida dele, assim, um vazio ali. E ele não consegue salvar um turista alemão, se fragiliza, e a gente vai começar a ver a jornada desse herói para virar humano, né? O herói se desheroicizando, o herói se humanizando. Ele se apaixona por um amigo desse cara, um alemão chamado Konrad, e vai parar em Berlim. E em Berlim ele começa a achar que a vida dele é aquela, que ele ali se sente confortável naquele lugar. E vai ficando lá, só que para fazer isso ele apaga o passado dele inteiro, só que a gente não pode apagar o passado, porque o passado vai atrás da gente. Então é um filme sobre um monte de coisa, sobre abandono, sobre identidade, né, sobre você se reconstruir, ser quem você quer ser. É uma história de amor também, uma paixão entre esses dois caras. Isso aqui, meu, não é você só não. Na minha vida eu tenho mãe, eu tenho irmão. Miss Feiger! Te escrevo pra dizer que eu não morri. Só voltei pra casa. E o filme é um filme muito silencioso, que tem... Essa comunicação truncada é parte do filme, né? É parte da história do filme. Então o Karim botou o Clemens para falar português, me botou para falar alemão no filme, que são duas línguas que não tem nada a ver, assim, deve ser tão difícil para ele quanto para a gente falar alemão, para ele falar português. É um filme que não tem muita fala. Você conhece os personagens muito pelo que eles fazem e não pelo que eles dizem. Você descobre muito isso nas cenas. Você está em cena e fala, não preciso falar isso. Basta fazer tal coisa. Eu quero segurar o Karim agora pro resto da vida. A gente já tem outro projeto junto, a gente ficou mais amigo do que a gente já era. Nós vamos fazer um filme, estamos produzindo um filme juntos. E o Karim é uma referência, assim, agora. Quando eu penso no filme que eu vou dirigir, no Marighella, que eu vou dirigir em 2016, o Karim é uma referência muito grande, né? Just for one day. É realmente um drama bem denso, gravado parte na Praia do Futuro, no Ceará, e parte em Berlim, cidade que o diretor Karim Ainuz já havia morado. O alemão, que o personagem do Wagner Moura se apaixona, é interpretado por Clement Schick, e o irmão, já crescido, é o papel de Jesuíta Barbosa. Temos uma entrevista exclusiva com esses dois atores também. Roda aí. As you know, there's this German character in the film, Konrad, and they were casting it in Berlin, and I was invited to the casting, which was about 3 years ago, I think. And the only informations I had about that project were that I knew Karim is going to direct it, and I had a little scene of the script, nothing more. But because at that time I already knew about Madame Satã, I'd seen it, I loved it. So I really wanted to work with Karim Ainuz, and I gave everything I had in that casting, and luckily-wise it worked out.
Ich will allein sein. Was? Ich gehe nicht weg, bevor du mir zuhörst. Hast du mich verstanden? Dein Bruder wohnt jetzt erstmal bei mir. Okay? Es tut mir leid mit deiner Mutter. Conheci o Karim já indiretamente, né? Porque eu gostava dos filmes dele, eu amo o Celso Sueli, eu gosto muito do trabalho que ele fez ali, da força de verdade que tem no filme, que é muito verossímil, sabe? Eu acho que por ser dele, é o universo que ele conhece já, que é aquele sertão, isso falando do Celso Sueli ainda. Então quando você fala do que é seu, do que você tem propriedade, você fala bem. Eu acho que eu quis tanto o que aconteceu, sabe? Quando a energia emana e volta. Eu conheci o Karim num teste que a gente fez em Fortaleza, no José de Alencar. A gente fez um teste, ele é um ótimo diretor de teste, de ator, né, por se dizer. E a gente se deu bem, ali ele fala que já tinha me encontrado e tal. E depois teve um outro teste com 8 atores em São Paulo, a gente passou uma semana fazendo uma bateria de testes. E depois eu fiquei sabendo que eu ia fazer o filme. Você esqueceu de mim, foi? Foi o meu primeiro contato com outro país, outra cultura, entendeu? Então isso já traz uma força, sabe? Você toma um choque quando você chega num lugar que você não conhece, as pessoas falam de outro jeito, gesticulam de outro jeito, e você tem que aprender a sobreviver, assim. Você tem que aprender rápido a lidar com isso, sabe? A se comunicar. Questão de sobrevivência mesmo. Então isso aconteceu. Eu tava sozinho, eu fiquei uma semana sozinho no hostel, pela preparação mesmo. E eu fui aprendendo a conhecer o lugar. Então eu ia uma rua, voltava para casa, ia outra rua, voltava para casa, com medo de me perder. Mas isso valeu muito a pena, ficar sozinho ali. As an actor, you always depend on the director and on the opposite, on your colleagues. You totally depend on. You never can do. Well, I did some solo shows in my career, and there you're alone on stage, but then you depend on the audience. But when you're doing a film, and when you're an artist, you depend on someone who sees something in you and makes you going there. And because Karim is such a person with such a generous heart and such an incredible way of looking at things and such a great director, film director, the path he saw for my character and for me as an actor was so long and so bright and wide and so interesting. That's why I could do it. So that's why it was so important, because there was somebody who saw so much in me and made me go this way with Wagner, with Jesuita. Te escrevo para dizer que eu não morri. Só voltei para casa. Tá aí Praia do Futuro estreando nos cinemas do Brasil amanhã, ele que teve sua premiere no Festival de Berlim desse ano. E falando nisso, outro filme brasileiro que rodou bastante em festivais pelo mundo todo e só agora entrou em cartaz no circuito comercial é o drama Entre Vales, com Ângelo Antônio. É sobre um economista que perde mulher e filho e na deprê acaba virando morador de rua. É o segundo longa do diretor e roteirista Felipe Barcinski, de Não Por Acaso, que também cedeu uma entrevista exclusiva para o Cineplay. Olha só. Esse filme, no caso, ele foi rodado, boa parte dele, tipo, num aterro sanitário maior da América Latina, né, no Rio de Janeiro, lá o Jardim Gramacho. Jardim Gramacho, né? A história começou, quando morava no Rio, em 20 anos atrás, praticamente,
92, eu fui chamado para fazer a pesquisa de um documentário que acabou não acontecendo. Eu fui visitar lá o Jardim Gramacho e fiquei muito impressionado com o lixão, com aquele universo, com outro planeta. E você sai de lá muito, muito mexido. Eu tive a impressão que se eu fizesse um filme que passasse um pouquinho da sensação aqui, já valia. Só que aí, conversando com as pessoas lá, eu fiquei muito impressionado com as histórias. Quase todas as histórias lá em Gramacho são histórias de perda. As pessoas vão lá porque perderam emprego, porque perderam família. E depois aqui, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei impressionado com a quantidade de carroceiros na rua, os catadores de lixo urbanos, e resolvi pesquisar um pouco aquilo lá. E fui parar numa cooperativa de catadores aqui. Eu fiquei impressionado como o lixo atrai esses dois tipos de histórias. Uma história de perda no lixão e história de recuperação nas cooperativas de catadores. E aí teve a ideia de contar a história, e se eu contasse a história de alguém que perde tudo e se recupera? E se essa história se passasse nesses ambientes que são muito impactantes, muito sensoriais? Lembra daquela maquete que eu te falei que eu vi? Sim. Podia ser sobre isso daqui. Legal, mas você vai ter que me ajudar. Teve uma inspiração em um depoimento específico ali ou foi totalmente criação, assim, não foi um... A gente viu lá, cruzou com muitas histórias, além da... Quando eu estava escrevendo o roteiro, sim, mas lá na filmagem, muitas histórias de pessoas parecidas. Eu escrevi uma ficção com a minha esposa, a Fabiana, a gente achou que era uma coisa muito da nossa cabeça, uma jornada muito louca e será que é crível e tudo mais no processo. Quando você vai ver, muitas histórias parecidas. É um mundo paralelo, assim, que a gente não tem ideia. Ah, legal. E sugere também uma discussão pública a respeito disso ou não tem esse foco? Olha, não, o foco central realmente tem uma preocupação de ser uma jornada emocional e tal, mas é um filme com muitas camadas de leitura, né? Mãe de merda! Nunca soube ser mãe. Achou que podia, mas não soube! Não soube! É suficiente, para! E teve muita dificuldade para gravar lá nos aterros, assim? Você teve que fazer muitos improvisos técnicos, coisas assim, chegar lá na locação e... assim não vai dar. Não, muito difícil, muito difícil. Primeiro, em relação aos catadores do lixão, são pessoas muito desconfiadas, evidentemente, com razão de serem. E a gente fez uma aproximação muito lenta. A gente começou a se aproximar da cooperativa um ano antes da filmagem. Explicando o que era a filmagem, eles têm medo de ser explorados, a gente explicando que não é um filme de um grande, mega sucesso comercial, que todo mundo vai ganhar muito dinheiro, mas que é um filme relevante, que é importante, que o tratamento do tema é humano e não é exploratório. E aos poucos fomos ganhando a credibilidade deles. E na hora da filmagem a gente viu quem queria participar, quem não queria participar. Você vendo o filme parece que é documental, parece que você estava filmando lá qualquer coisa, mas é muito expressivo e parece hiperrealista. Mas é diferente, não é documental. O documental você liga a câmera no registro daquele jeito. Pra onde você vai? Legal, e no próximo bloco tem mais estreias do cinema nacional, hein, galera? Fica por aí que o intervalo é rápido e o Cineplay já volta. Cineplay de volta com mais estreias do cinema nacional. E até ontem estava rolando em São Paulo a 6ª edição do Inédit Brasil, que é o Festival Internacional do Documentário Musical. Rolaram vários docs interessantes, entre eles um brasileiro chamado Olho Nu, sobre um dos maiores artistas da MPB, o Ney Matogrosso. O cara tá com 70 anos e é merecedor desse belo registro da sua carreira, ganhando as salas de cinema do país. A direção é de Joel Pizzini, que trocou uma ideia com o Cineplay. Olha aí. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Então, Joel, você já tinha trabalhado com o Ney Matogrosso em Caramujo Flor, né? Ele interpretando ali um personagem da obra do Manuel de Barros. E agora surgiu a ideia de fazer o documentário Olho Nu. Como é que partiu
De quem partiu essa ideia? Foi do próprio Ney Matogrosso? Foi tua? Como é que foi? Olha, não, o Caramujo Flor é meu primeiro filme, né? Um curta-metragem que o Ney protagoniza. Ele vive uma figura chamada Cabeludinho, que atravessa a poesia do Manuel de Barros. É o lado mais sinuoso, mais lúdico da obra do Manuel. E a gente filmou muito, assim, foi uma coisa... Até agora, quando me perguntam, eu digo assim que eu comecei a fazer o olho nu lá no Caramujo Flor. Porque a gente filmou muito e agora, quando começamos a realizar o olho nu, a filmar, a primeira coisa que o Ney perguntou, falou, cadê aquele material que não entrou no filme, né? E aí dá para trazer toda essa dimensão, sabe, dessa harmonia do Ney, né, com o espaço, o lado mítico, né? Essa relação dele é muito forte, que vem lá de Mato Grosso, daí o nome, né? A gente foi lá para Bela Vista, o Ney voltou para sua paisagem originária. E foi incrível esse reencontro com a sua cena de origem. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Isso tudo foi assim, dentro de uma experiência narrativa onde a gente procurou recriar a memória dele com cenas estilizadas, performances, né? A proposta era essa, não era fazer um documentário jornalístico, né? Até porque isso seria uma outra possibilidade que a gente vai fazer agora através de uma série para a TV. Ah, interessante. Aí dando espaço para essa perspectiva mais prosaica, né? Valorizando mais a informação. O filme ele trabalha mais numa direção sugestiva, sabe, insinuante, sabe, porque você trabalha com a síntese, né, de uma trajetória de 40 anos de estrada. Eu nasci em Bela Vista, Mato Grosso, no dia 1º de agosto de 1941. Eu me lembro do meu avô tocando violão e cantando, né? Coisas que ele compunha e coisas de outras pessoas, são guaranias e polcas. Uma vez o Ney deu uma entrevista e perguntaram qual que era o segredo da plenitude física, né, aos 70 anos, como que ele estava nessa forma. Ele disse assim, olha, eu procuro sempre sair da mesa após as refeições sentindo uma certa dose de fome. Aí eu achei que essa era a chave do filme. Falei, Ney, o espectador ele tem que sentir fome de ver mais. Né? É uma ilusão a gente tentar esgotar toda a sua obra, sabe? Senão vai ficar um filme indigesto, sabe? É claro que o biográfico ele está ali presente, mas nesse filme eu costumo dizer que não é um filme sobre o Ney, mas é um filme com o Ney, ou através dele, porque ele é um ator, e ele é um ator do seu tempo, é um ator social, político, né? Ele encarna muitas coisas. Então é um artista assim que é um showman, também um performer, tem esse trabalho da metamorfose do corpo, né? Ele vai se transformando a cada show, né? E, ao mesmo tempo, no final, ele diz que ele não leva nada daquilo para casa. Né? Você viu o filme, ele comenta que é uma sereia que baixa e ele não leva nada. Então, a gente procurou se aproximar desse enigma, né? Desse personagem que, ao mesmo tempo, se transfigura no palco. E é uma figura simples, né? Que, na época do Secos e Molhados, ele dizia que ele se pintava, usava máscara porque ele tinha... Ele era tímido, né? Ele tinha medo de sair na rua, ser reconhecido. Então eu escuto lá, 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 lá. Fala lá, 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 lá.
salve, Ney Matogrosso, grande artista brasileiro que matou no peito e tirou de letra todo o preconceito, fazendo arte de primeiríssima qualidade. Aliás, salvas a todos os artistas que prezam pela qualidade de suas obras. Mas agora, para fechar nossa lista de estreias do cinema nacional, amanhã também entra em cartaz a comédia dramática Do Lado de Fora. Esse filme conta a história de 2 adolescentes e um tio, todos gays, que vão a uma parada LGBT e acabam tendo que socorrer uma vítima de agressão homofóbica. Depois disso, eles e a vítima, que tem mulher e filho, fazem um pacto para sair do armário em menos de um ano. Olha o trailer. Les affaires vont très bien. Pierre, aquele diretor da França, convidou a minha esposa para o jantar de comemoração. Ninguém lá na sua empresa sabe da sua vida particular? Rosa, eu preciso falar com você agora. Não fale por. Pode falar, Rosa. Tô grávida. Como assim? Está grávida? Por que você me chamou pra vir aqui? Como assim? Que time você joga? Vocês podem imaginar o que acontece se os pais de vocês descobrem que vocês estão aqui? Bicha apanha e não pode nem borrar a maquiagem. Minha mulher nem sonha que tu tá parada. Vamos fazer um pacto? Até a próxima parada, todo mundo tem que sair do armário. Minha mulher tá grávida. Agora eu quero contar tudo pra Rosa. Com essa notícia eu fiquei sem saber o que fazer. Olha, Roger, você precisa ser mais homem. Você precisa assumir as suas responsabilidades. A sogra é uma vaca. Não pode. Vai voar a cadeira, vai voar a bolsa, vai voar tudo na sua cabeça. Nesse país, bicha sofre. Vocês lembram aquele dia depois do show de horrores? Depois meu pai foi lá na igreja buscar o pastor e chegando, ele colocou a mão na minha cabeça e começou a berrar. Sai, capeta! Deixe esse menino seguir o seu caminho, amém! Nossa, que graça! Ai, pega pra você, bem. Me solta, me solta! O que aconteceu? Eu te falo em casa. Vive la différence. Vive la différence. A vovó vai aproveitar e vai tirar uns pelinhos do pulso. Tião, você segura aqui pra vovó. Do Lado de Fora, fechando esse Cineplay especial sobre cinema nacional. Para continuar conectado com a gente, é só curtir e acompanhar a nossa página no Facebook. Abraço, galera, e até sexta-feira. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latir.